Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Futurum Talks. Futurum Talks é um podcast que acontece aqui na Futurum Capital. A gente recebe grandes convidados. Você que gosta de inovação, de tecnologia, você gosta de empreendedorismo, você que gosta de CEOs ou pessoas que têm uma visão disruptiva, este é o lugar. E o mais legal disso é que tem um cara que pensa lá na frente, que antecipa. Esse cara é o tio Rico, que sempre me acompanha. Fala, tio! Estamos sempre aqui, estamos animados. Final do ano, estou com tesão de fazer essa quarta temporada. E eu acho que essa nova temporada a gente tem conversado com gente muito forte, com diferentes backgrounds. E hoje é um cara que eu preciso que você fale todo o histórico dele, mas é um cara que está dentro de um negócio que impulsiona o Brasil. O agronegócio é uma das grandes potências, locomotiva do Brasil. Então, estou muito feliz de estar aqui, quarta temporada. Vamos que vamos. Simbora! Aliás, agronegócio, né? A turma da EQI, que nos apoia aqui sempre, transita muito no agronegócio. Turma gosta mesmo do pé vermelho, né, tio? Aonde alimenta o mundo e a gente tem um baita orgulho do agro, né? E se você quiser diversificar os seus investimentos, tem o QR Code aqui, o link na descrição, mas realmente, cara, é legal você entender como é que você vai ter sua liberdade financeira. Esse é seu mantra, cara, no educacional, você ajudou tanta gente a democratizar esse assunto, né, tio? Que legal a EQI tá com a gente, de verdade. É o ponto principal em termos de investimento, é liberdade, mas também acho que 90% das pessoas buscam proteção no sentido de perpetuar aquilo que já construiu, né? Então a gente usa alguns instrumentos importantes financeiros. Aí um beijo para o Juliano da EQI, que está fazendo um excelente trabalho. Perfeito. EQI, tem o link como eu falei, vai lá para você montar sua carteira, é muito legal. Aliás, a gente está no momento aí de transição, né? Os juros vai bater talvez 15, né? A gente não sabe, né? O dólar tão alto. É um momento importante para você investir também em fundos imobiliários, tem a turma da JHSF lá em Miami, que a gente gosta tanto também. Se você quiser entender, vai lá que você vai se dar bem, com certeza. Mas chegou o grande momento de apresentar essa simpatia aqui. O currículo dele é tão extenso e tão bacana. E o podcast, para quem está escutando agora, tem uma coisa que eu acho espetacular, tio, que é o backstage. Quando você entrevista o cara, é legal demais, mas quando você tá naquele papo, um pouco antes aqui, da câmera tá ligada, acontece... É delicioso. É delicioso, né? Tem umas coisas meio proibidona, tem coisa que é orgânico, é divertido, mas vai ser orgânico aqui, porque de Guaiatuba, veja bem, é isso? Goiatuba, Goiás para o mundo. O nosso graduado em administração tem MBA em finanças, pioneiro em iniciativas de sustentabilidade e inovação no setor agroindustrial. Ele é reconhecido por sua visão estratégica e capacidade de implementar mudanças no mercados complexos, envolvido em ações de responsabilidade social, apoio e desenvolvimento de comunidades locais. Isso é muito legal, esse trabalho que ele faz. É um apaixonado pelo agronegócio, por inovação, cara de liderança, né, de transformação. Promoveu avanços significativos no uso de tecnologia e práticas, sim, de ESG, mas não é greenwashing, ele realmente é ESG raiz. E eu estou falando de um líder, né, de uma das maiores operações que tem, que é a Cargill, né? Todo mundo conhece, falar do agro aqui. Paulo Souza, cara, que prazer estar com você aqui, de verdade. Seja bem-vindo, Paulo. Daniel, obrigado, tio. É a honra estar aqui com vocês. Eu acompanho os podcasts de vocês desde o primeiro. Oh, que legal. Então, para mim, quando veio o convite, é feliz. Satisfação pura. E, olha, Zuckerman, quando eu estiver meio chateado, vou te ligar para você ler de novo. Para mim, que eu vou me sentir bem, cara. Você sabe que as pessoas adoram a apresentação que a gente faz aqui? O tio, ele falou, não, faz você. Aí a gente vai mandar uma versão do tio aí que nem no LinkedIn chega nesse patamar. Mas para começar a apresentação aqui, tio, fala da Cargill, da tua história, eu adoro as raízes. E eu acho que o Brasil imenso que tem uma coisa muito legal, que eu tava batendo esse papo, a gente acaba contando a história do cara antes de entrevistar. A tua família, né, que a gente colocou, é Goiatuba, Goiás. Cidade. Você vem da fazenda, você vem do agro, você vem do campo. Teus avós, queria um pouco da trajetória familiar, porque a Cargill não deixa de ser também uma empresa familiar, né, a relação. Sim. Então me conta da onde que você veio, da onde são suas raízes, cara. Bom, meu pai é mineiro de Araguari, que é perto de Uberlândia, ali, Triângulo Mineiro. E ele veio de uma família de origem simples, humilde, e ele prestou concurso do Banco do Brasil.
que vamos voltar lá nos anos 50, 60, era a oportunidade que se tinha Verdade. de Opa, ascensão É social. verdade. Né? Era única. Era a única, provavelmente. Então ele foi, prestou, e a hora que no concurso você podia indicar onde você fosse. E falou assim, olha, se eu passar, olhou a cidade, achou um nome mais louco, que ele nem sabia onde era, Goiatuba. Eu vou para esse lugar aqui. Assim? Assim. Ele foi, passou. Totalmente aleatório. Totalmente aleatório, pelo base do nome mais estranho que ele viu ali. Cara, E não é nem tão longe de Araguari assim, a cerca de 250 km de distância, só que nos anos 50 e 60, 250 km daquela região era um pouco mais longe do que 250 km é hoje em dia, né? E aí, aprovado, foi, chegou lá, a família da minha mãe, já é de Goiás, desde 1800, lá em Pedrada, tem a história deles de lá. O meu avô, ele era coletor estadual, então uma raça que ninguém gosta muito, né? Cobra imposto, né? Uhum. Então era funcionário público por um lado, só que na época a terra era muito barata, era uma região de cerrado, muito bom para agricultura, hoje em dia, mas no passado era terra muito barata. Então ele tinha propriedade de terra bem grande ali, que ele brincava, trocava por cavalo, por espingarda velha, ia trocando. E eu nasci nesse meio. Meu pai trabalhava na carteira rural, que se chamava do Banco do Brasil, que emprestava, que tinha um crédito subsidiado na época do governo para fomentar a agricultura. Então, desde criança, eu escutava esse assunto de empréstimo do governo federal, leilão da Conab, toda essa coisa fazia parte do meu dia a dia. E eu tinha tios que plantaram soja, eu comecei a ver nos anos 70 a soja começar a entrar na região lá, que foi uma transformação muito grande, sendo a pecuária quase subsistência, ou arroz, que é uma cultura ainda de baixíssima tecnologia, sendo substituída pela soja que veio, principalmente por migrantes de São Paulo para lá. Eu assisti tudo isso como moleque e então vi desde o início. E uma coisa que me pergunto às vezes, quando foi a primeira vez que você teve o tino comercial, que você sentiu alguma coisa? E é muito louco que eu lembro vividamente. Tinha Voz do Brasil, na época, até hoje, né? Aquele programa de rádio, mas na época era bem mais relevante isso nos anos 70. Eu estou com 56 anos agora, então devia ser 73, 4, alguma coisa assim. Eu ouvi no Voz do Brasil com meus pais, né, jantando, e lá falava, na Voz do Brasil, o preço da cotação de arroz nas diferentes cidades. Aí eu lembro bem, falava... Ituiutaba, X reais, cruzeiros na época, unidades monetárias na época de cruzeiro, tal, assim. Pô, pai, olha o preço. Aqui em Ituiutaba custava, que é a cidade de Minas Gerais, que não é tão longe dali, custava, sei lá, 10 unidades monetárias. E o preço aqui em Itumbiara, que é a cidade mais perto lá, custa 8. Pô, vamos pegar um lugar aqui e vender lá. Perfeito. Já quis fazer arbitragem. Você já começou a ter essa queria fazer arroz de trade, né? Mas eu tinha 5 anos de idade. Que loucura, cara. Aí meu pai assim, Paulo, mas e o frete? E o quê? O quê? Frete. O que é isso, pai? Aí foi me explicar. Foi aprendendo, mas estava em casa. Isso é o máximo, cara. Como uma criança, né? Você vê que qualquer cara que tem talento no esporte, ele começa a despertar naquele momento. Então, isso aí, eu juro, como moleque me deu um estalo na cabeça, demais. assim, eu já fiquei assim, opa, que mundo é esse? Porra, legal essa história, hein? É engraçado porque o ramo que você atua, normalmente, o cara que tem a visão como você tem, o background dele veio desde criança. Quando você pega um cara muito mais maduro, de uma outra vertente, um outro background, ele não tem essa mesma, esse mesmo punch do agro, como você está contando agora. Muito bacana essa história. Eu concordo. E aí, ao longo do tempo, você foi na fazenda? Como é que funcionou isso aí? O desenvolvimento desse mercado? Obrigado. Então, eu estava nesse meio lá, vivia isso aí. Chegou uma certa idade que em Goiatuba não tinha escola para mim e para meus irmãos, e meu pai resolveu mudar para um lugar que tivesse mais chance de escola. Aí fomos morar em Uberaba, Minas Gerais. Ele foi transferido pelo Banco do Brasil para lá, por conta que a família da minha mãe tinha primos lá, tal, tinha estrutura familiarzinha, e fomos para lá. E lá fui estudar no colégio Marista, que era um colégio de orientação religiosa, assim, mas bem tradicional. E Uberaba é a região do Triângulo Mineiro muito famosa por ser o berço do gado zebu no Brasil. O gado zebu, aquele que não é de origem europeia, é de origem indiana, e foram empresários de Uberaba que foram na Índia no começo do século passado buscar a genética Olha que interessante. mais adaptada. Então eu estava de novo no meio do agro, em outra parte,
Quando tudo era mato, você estava. Literalmente, quando era tudo cerrado, que hoje em dia é incrível. Então eu vou fazer um comentário sobre isso daqui a pouquinho. Fui cursar, depois que eu fiz a colegial, fui cursar zootecnia na Faculdade de Zootecnia de Uberaba, que está lá até hoje. Então eu fiz zootecnia. Comentário que eu fazer, quando mudamos de Goiás para Uberaba, eu lembro de Uberaba e Uberlândia, são 2 cidades grandes hoje, Uberlândia tem quase 1 milhão de habitantes, tudo. E de Uberaba a Uberlândia, 100 quilômetros de nada. Nada. Do lado é só o que chama de capim, barba de bode. É tão ruim que é um capim, a terra bem ruim até para pecuária. Isso em 77, que eu lembro bem. Você vai hoje em dia, parece Iowa, assim, Illinois, é só lavoura de primeira qualidade de Uberaba, Uberlândia, 100 quilômetros assim. E para mim, que teve essa honra e chance de ver isso mudar, é impressionante. Dessa época que você era criança para cá, para quem não conhece o mercado agro, acha que é só plantar, colher e acabou. Mas o que tem de tecnologia embutida para combater praga, para poder deixar a coisa mais eficiente, para a terra não perder valor e a capacidade de plantar ao longo do tempo é gigante. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da expansão. Bom, primeiro assim, acho que seguindo um pouco da tua história, né? Como é que você entrou, etc. E depois eu quero que você fale da expansão e da tecnologia embutida para chegar nessa, não vou dizer perfeição, mas nessa maravilha que nós temos hoje no agro. Tio, eu vou começar falando assim, o grande salto tecnológico, nós temos diversos hoje em dia, tem drone, agricultura biológica, um monte de coisa legal, mas o grande salto mais importante para a humanidade foi o chamado da Revolução Verde dos anos 60, que teve um cara, um agrônomo chamado Norman Borlaug, que ele conseguiu decifrar o código, né, de como fazer solos ruins se tornarem produtivos. Ó, que legal. Então isso se aplica... legal, Qual o nome dele, desculpa? Norman Borlaug. Norman Borlaug. Isso, para o cerrado brasileiro, foi revolucionário. O que é o cerrado brasileiro? São solos pobres, por assim dizer, né? Eles têm um teor de alumínio que é tóxico para as plantas muito alto. E do alumínio, então, vamos lembrar na química lá, tem radicaizinhos negativos, um monte de iozinho que a planta intoxica e não vai. Então joga calcário, que é uma coisa barata, simples, que tem disponível em diversos lugares, que neutraliza esse íon de alumínio que está no solo. Olha que legal. Então é uma coisa simples que o cara veio com química, aplicação a prática de tecnologia. Década de 60, isso. Final da década de 60. Então ele conseguiu revolucionar, tornar milhões de hectares de terra do Brasil que eram não produtivas, sem valor, de altíssima produtividade. Então o que eu comentei agora, desse exemplo de Uberaba Uberlândia, que foi nos anos 70, a tecnologia estava entrando, né, onde você pegou solos que literalmente não valiam nada para ser solos hoje de altíssima produtividade e caríssimos. Por quê? Com tecnologia você sabe como tirar valor, Perfeito. Você colocar capital e tirar um retorno altíssimo daquele capital a partir dessa tecnologia. Bom, isso foi a grande revolução verde dos anos 60. Depois, aí para cá, tivemos a parte genética de sementes. Vamos lembrar que aí na década de 80, 90, deu aquele boom de biotecnologia. Onde verdade, isso eu lembro. Exato, onde o mundo começou a entender o DNA, como é que quebra, como é que modifica, modificação genética, que hoje em dia é muito mais fácil, muito mais rápida, muito mais barata, com a edição genética, que é uma coisa que está mais comum nos últimos 2, 3 anos, CRISPR, entra um monte de coisas no mundo novo que estamos entrando agora. Demais. Mas nos anos 90, quando se começou a tecnologia dos transgênicos também. Ou seja, conseguimos acelerar em muito o melhoramento genético, que antes era feito na base de tentativa e erro, na base de multiplicação, que sempre leva um tempo natural da planta, do organismo de crescer, entrar em idade reprodutiva, reproduzir, ter semente, plantar de novo, escolher qual que é melhor. Então conseguimos antecipar muito esse período. Então, se me perguntar em tecnologia, nesses últimos 50 anos, que é a época que a agricultura brasileira se transformou, eu diria que são esses dois os grandes saltos. A utilização, a capacidade de converter solos fracos em produtivos e altamente produtivos. Segundo, depois a melhoria genética. Agora, mais recentemente, como o tio bem trouxe aí, entramos num mundo novo, onde muitas vezes estão agora substituindo moléculas desenvolvidas de agroquímicos, né, de defensivos agrícolas, convertendo isso agora em biológico, que baixa o custo, é menos potencial de dano para a saúde, um monte de vantagem, muitas vezes produzido na própria propriedade. Outra coisa que cada vez se controla mais, por exemplo, inoculante de soja, que quem é do ramo conhece bastante, aqui no Brasil se usa há muito tempo, em parte do mundo não se usa, que o que é? É colocar, envolver a soja antes de plantar com uma camadinha de bactérias que elas, ao estar no solo, vão ajudar a própria
planta absorver mais nitrogênio do solo. Então, coisa assim, Mas melhorias, às vezes pequenos incrementos, mas somando tudo, muita tecnologia. Sentiu. Não, é maravilhoso. Agora, ao longo do tempo, imagino que isso tenha demandado um investimento em research e development muito grande, né? Ou não? Foi meio que por acaso? Como é que isso foi evoluindo ao longo do tempo? E quem deu essa porrada lá atrás? Por acaso, só amor de mãe, né? Que acho que até nem amor de mãe, às vezes não vai por acaso. Olha, é o seguinte, nós tivemos a grande visão de alguns grandes brasileiros, acho que o Alisson Paulinelli é um nome bem festejado agora, que faleceu recentemente, que foi ministro da Agricultura nos anos 70 também, legal. Que foi o criador da Embrapa. Boa. Tá? Então a Embrapa foi um salto organizacional que o Brasil deu, estrutural, de pegar cientistas. Na época não tinha tanta essa visão do setor privado patrocinar, mas do governo fazer o funding, de ter, olha, vamos ter cientistas trabalhando full time em desenvolver tecnologias aqui no Brasil para o nosso ambiente. Então, a Embrapa tinha centros de pesquisa no Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Goiás, Nordeste, no ambiente amazônico. Então, nós criamos diversas tecnologias pelo Brasil todo afora, a tecnologia nossa aqui, com base desse funding da Embrapa. A tal ponto que, até 20 anos atrás, nós plantávamos ainda soja, variedades de soja desenvolvidas pela Embrapa, nos anos 70, 80. Olha isso. Isso antes de entrar essa parte agora que eu falei de transgenia, que levou para outro nível e tal. Então, bom, tivemos aqui no Brasil a parte da Embrapa. Agora, a outra parte de Research and Development veio das grandes empresas de biotecnologia. Opa. Tá? Vamos passar agora, já não tem mais, que ela faz parte hoje da Bayer, mas a Bayer-BASF, Monsanto, Syngenta, são diversos nomes que investem bilhões em tecnologia, em biotecnologia, em desenvolvimento de novas tecnologias, e são grandes responsáveis também pelo que nós temos aqui hoje em dia. A gente dividiu aí, né, em 3 etapas, né, que você está me contando aqui, né, desde essa Revolução Verde. E agora também a gente está falando de IA, né? Tem inteligência artificial, né, que consegue dar uma escala gigantesca. Você falou de drone. O que a gente tem de tecnológico agora nesse momento com o agro que você está percebendo? Olha, ainda nessa parte que eu comentei brevemente aqui de CRISPR, que é uma técnica de edição genética, isso aí é um mundo novo que está se abrindo brutal. Que é o armazenamento de informações. E não né? é tão novo, né? Não é tão novo. Não é recente. Não, tem uns 5, 6 anos já. Mas a tecnologia tem mostrado ainda mais opções, né? Mais promissor ainda. Tem alguns desafios em termos de legislação, porque quando você fala de transgênico, por exemplo, era muito claro, os países levaram 20 anos, mas legislaram, já sabe o que é aceito e o que não é tal. Agora, quando tem edição genética, ou mesmo a parte do CRISPR, é uma outra área que alguns países passam como, se não tem cruzamento de espécies diferentes, não é transgênico, então pode passar sem legislação, outros já não aceitam. Então a gente tem algumas partes que a sociedade global tem que acertar exatamente o que quer, como enxerga essas alterações, mas o potencial de edição genética é brutal para frente. Ah, legal demais. Tio, posso dar uma apimentada aqui? Posso pra gente dar uma... Vamos esquentar. O negócio é o seguinte, existem narrativas, ok? E a gente sabe que na Europa tem uma história do ESG, né? E tem um termo que é muito usado que é greenwashing. Basicamente, o cara parece que está entregando alguma coisa de sustentabilidade, mas no final não entrega porcaria nenhuma. E a área de devastação, né? Você pega a França, que adora dar esse discurso, se você pegar com o Brasil, é uma coisa completamente diferente. Você percebe isso, e além do que, o agro ser malvadão. Nem vamos politizar, mas durante muito tempo a gente viu que, não precisa nem falar de pandemia, a história que a gente está provando do Brasil, a gente alimenta o mundo, e é o que consegue deixar esse país ainda sobrevivendo. Isso existe? Isso você consegue ver narrativas, tanto da Europa, governo, como é que você enxerga isso? Desculpa a provocação. Bem que você quer apimentar mesmo. Eu falei, agora a coisa pega. Vou morder a mesa. Agora é hora de morder a mesa, né? Mais alguns eventos recentes aí, né? Sim, é inegável que existe uma movimentação organizada para tentar criar barreiras não alfandegárias para a competitividade do agro brasileiro. Fato. Isso sim, claro. E não é difícil de entender, faz parte do jogo. Se você entende que vai eventualmente ter um concorrente muito mais forte que você, o que você puder colocar para freá-lo,
Mas você vai colocar. Olha, se eu posso colocar meu concorrente para correr com a bola de ferro amarrada no pé, eu vou tentar, né? Vamos criar uma história, uma narrativa aqui que ajuda a segurar esse discurso, aí, né? Esse discurso. Então, existe sim a pauta. Não estou de maneira alguma eximindo algumas irresponsabilidades ambientais do nosso país. Vamos falar daqui a pouco. Perfeito. Mas existe um mau nome criado em relação ao agronegócio organizado do Brasil que é totalmente injusto. Com intenção. Com a intenção de reservar o mercado ou esfrear o nosso crescimento. E existem coisas bem documentadas aí de iniciativas ridículas como Farms Here, Forest There, fazendas aqui, florestas lá, de algumas associações produtoras de alguns lugares, que é ridículo. Existem até ainda hoje em dia algumas tentativas de frear desenvolvimentos de logística aqui no Brasil, que tornam alguns canais mais competitivos. Existe um lobby, usando lobby ambiental, sócio, para tentar frear alguns investimentos necessários, super importantes para tornar o acesso dos produtos brasileiros mais competitivos lá fora. Então, isso tem. Nós somos santos? Claro que não. Obviamente, nós temos um Código Florestal que é muito bom, que está aprovado já há 14 anos, que não está totalmente implementado. Vergonha nossa, tem que correr atrás disso. Temos gente que realmente desmata de maneira ilegal, irresponsável, e depois quer colocar isso em cadeia de produção, e onde o consumidor global, não pode ser europeu ou outro, fala que eu não quero nada com ilegalidade, não quero nada com quem faz coisas de maneira irresponsável. Então existe, nós temos que combater. Agora, o que se vê sempre é a crítica ao agro organizado, e o agro organizado não faz nada disso. Então parte a nossa falha de comunicação, como sociedade, como mercado agro brasileiro de maneira mais organizada, mas também os nossos atos valem muito. Né? Legal, então tem que fazer a coisa direitinho, mostrar e depois começar a contar a história. Então acho que nesses últimos meses aí, tivemos alguns eventos que trouxeram um pouco mais de atenção e awareness, né? O povo brasileiro, o agro brasileiro, pera um pouquinho, tem uma narrativa que nós temos nossos pecados, mas essa narrativa que estão querendo nos colocar não é tão válida assim. E tem um arrependimento, né, disso também. Você vê, né, eu posso falar, né, aqui mais do lado da mesa, até para não te comprometer, mas declarações na França, né, do Carrefour, né, de comprar carne, depois para incentivar, né, a economia, obviamente, local, aí vem... Tio, a gente já conhece muito esse jogo, né? Esse jogo, e principalmente quando a gente fala de ativos financeiros, né, assim, o Brasil, grande parte da receita vem impulsionado pelo agro. Eu queria a tua visão, Paulo, sobre a volatilidade do preço de commodity. Depois a gente entra na questão organizacional e de investimentos da Cargill. Mas como é que, olhando a visão de Brasil, a volatilidade do preço de commodity afeta não só o sistema empresarial, mas o consumidor final? A pessoa lá, dona de casa, que vai comprar o arroz, feijão, etc. Explica o mecanismo econômico que a oscilação desses preços pode afetar a nossa vida diretamente. Bom, primeiro falar uma coisa, volatilidade. Adoro. Eu também tenho tesão por volatilidade. Adoro. Isso que nos faz tá vivo e o que traz realmente, faz a gente correr atrás. Por assim dizer, é isso né? que emociona, que sai da zona de conforto. A expectativa que algo vai mudar, que o futuro vai ser diferente do que estamos aqui hoje, né? Então, bom, de maneira... para explicar o que o tio perguntou, né? Aí você fala, quais são os gatilhos de volatilidade? O que volatilidade, ela criar alguma coisa vai ter que disparar. Isso aí, disparar, sair do status quo, algo está diferente aqui. Então, o principal nos mercados agrícolas é na análise de oferta e demanda. O que é oferta? Você pega o que eu tenho de estoque hoje, o que eu tenho, a safra que eu tenho esse ano, o que ela está trazendo de produção. Bom, isso me dá o quê? O que mais que eu posso ter? Posso ter importação, pegar a base de um país, né? Então, só existem essas três origens de oferta, não tem outra ainda, né? Então o estoque que eu já tinha, o que eu estou plantando e vou colher esse ano, e o que eu importei de outro país. E do lado da demanda, você tem consumo, se for, depende da commodity, se for direto uso humano, ração animal, uso industrial, separar para semente, uso na própria propriedade rural para alimentação animal direto, que não entra no mercado e tal. Isso é o que chama de disappearance, né? Onde você vai ter a demanda pelos seus produtos. Um e outro você vai ter lá o estoque final, que vai ser o estoque inicial da temporada seguinte. A primeira análise mais básica que se faz sempre para ver um trigger, um gatilho de volatilidade, é ver esse percentual do seu estoque de passagem final, que vai ser o estoque inicial do período seguinte, em relação à sua oferta total e demanda total.
Você vê uma relação um com o outro. Quando o seu estoque de passagem, estoque final de um período, ele é bem apertado em termos percentuais em relação à sua demanda total, já te dá um gatilho. Espera um pouquinho. Depende da commodity, claro, isso varia, mas regra geral, quando você tem algum estoque de passagem abaixo de 7, 8% da sua demanda total, já dá para um cachorro, quando sente o cheiro da presa, sabe, arrepia o pescoço assim? Opa, aqui tem alguma coisa, né? Aqui tem um potencial de alguma coisa acontecer. E quais são os grandes... o que traz um pouco da grande volatilidade do mercado agrícola e que faz a alegria de quem acompanha com viés mais de especulação, que não é coisa, não tem nada de errado com especular, faz parte, é saudável, é importante especulador para o mercado, para antecipar, trazer a realidade vir mais para perto. Lógico. É clima. Tá? Por isso que commodity agrícola, você tem uma seca aqui, uma enchente ali, traz impactos grandes, importantes, e por isso que todo mundo que está na commodity agrícola acompanha o clima todo dia. A nossa equipe lá tem... Está cada vez mais difícil prever, né? Cada vez tem de duas maneiras. Primeiro, que o clima está mudando, está bem volátil, né? E, por outro lado, todo mundo hoje tem acesso a informações de ótimo nível. Ao contrário de 30 anos atrás, quando eu comecei minha carreira, que nós tínhamos uma vantagem em relação à leitura de clima. Lembro bem, contratamos lá nos Estados Unidos o nosso meteorologista global, era o mesmo cara que foi o meteorologista, custou a sair, do exército americano na Primeira Guerra do Golfo. Pegar o cara o melhor que tem e tal, né, que fazia diferença. Hoje em dia... O cara põe no YouTube e tem entra no Weather Channel, lá você vê as mudanças, tudo, né? No celular. No Apple Watch você vê essa porra. Exato. Agora, como se interpreta o que isso vai fazer no campo, aí que é outro pulo do gato. Boa. E é algo que a inteligência artificial vai ajudar no futuro também, então vai ter algumas coisas aí. Mas isso é um grande fator. O outro grande fator, do lado da demanda, nas commodities agrícolas é mais difícil você ter um trigger de volatilidade. Por quê? Porque geralmente a demanda ela tende a crescer ou junto com o PIB, né, ou junto com o crescimento demográfico. Então é mais previsível a demanda e nós todos consumimos, a tendência normal é consumir produto agrícola de maneira bem uniforme pelo ano todo. Então não é que se o preço do arroz aí que o tio falou, se o arroz cai 5%, eu vou comer 2 pratos de arroz hoje. Em algumas sociedades acontece isso mais com proteína animal. Sim, verdade. Tá? Mas com os agrícolas básicos, dificilmente. A elasticidade da demanda em relação ao preço não é tão violenta assim. Agora, do lado da oferta é o que o bicho pega. Né? Sim. Tem uma guerra. Tivemos aqui agora, claro, há 2 anos atrás, a invasão da Ucrânia. Na Ucrânia. O que aconteceu com o mercado de trigo? Explodiu. Né? O mercado de milho, que nós Brasil, fomos beneficiários também. Está em primeiro em soja, milho, o que a gente conhece? Nós somos primeiros em exportação de soja, disparado. Milho, nós fomos... Segundo, né? Fomos o primeiro ano passado, mas esse ano, por conta do crescimento da demanda interna, do milho para etanol e também a frustração de safra que nós tivemos, então caímos para segundo. Acho que nos próximos 2, 3 anos devemos ficar em segundo lugar mesmo, por conta de novo que o nosso mercado doméstico está muito pujante, que é bom. Então está exportando menos, mas consumindo mais domesticamente, para etanol de milho, o mercado de frango, a produção de frango está num cenário fantástico, sorte do Marquinhos Molina, num cenário que faz tempo que não se vê um mercado tão positivo para a produção de Europa, aqui que compra? Onde compra mais? Bom, soja, que é o nosso principal produto, né? A China consome 72% do comércio global de soja. 72%. Você não sabia disso? 72%. Então, de toda a soja comercializada no mundo por via marítima, né? Que é o comércio global, é China. Então, por isso, toda essa pressão ambiental, a barulheira toda que a Europa faz, que tem os motivos, não vou falar, mas, no fundo, o que interessa é quem compra o chinês. O Paulo Guedes é uma coisa muito interessante na época do governo dele, enquanto estava dando treta, ele falou assim, a gente tem que dançar um pouco com o chinês, um pouco com os americanos. E quem quiser também, o europeu fica lá na fila que a gente vai dançar. Tem que fazer negócio, o agro faz negócio com o mundo inteiro no Brasil, é muito forte. Para os números aqui... Tio, posso fazer uma perguntinha para ele? Pode. Em termos de produção de tecnologia, de 50 anos para cá, o quanto que a gente consegue produzir com o mesmo hectare, aí você coloca a tua metodologia para explicar, o quanto que a gente consegue produzir mais hoje com essa tecnologia? O que mudou e o que foi feito para mudar? Tá, em termos de rendimento por hectare, eu acho que o maior salto, mais do que na agricultura, foi na pecuária. A nossa capacidade hoje de tirar carne por hectare,
hoje, em 2024, comparado, brutal, né? Exato. Comparado com o que nós tínhamos 10, 15, 20 anos atrás, é outro planeta. A densidade de gado, um pasto padrão do Brasil, e nos anos 80, 90, era meia unidade animal por hectare. Tá? Hoje, nosso número é bem acima disso, e nós tivemos, também por influência chinesa, quando a China colocou uma exigência que para importar carne para a China tem que ter um boi no máximo de 30 meses de idade. Por motivo de sanidade, para evitar risco de vaca louca, um monte de coisa. Isso para nós foi a demanda do cliente, de um grande comprador, mas teve um efeito maravilhoso também de aumentar a produtividade, porque você começou a girar a genética mais cedo, começou a acelerar o processo, colocar raças ou cruzamentos que tenham uma aceleração de ganho de peso mais rápida. Então, eu diria, respondendo o tio aqui, que a parte de pecuária de corte, se olhar agora e 30 anos atrás, é o que mais salta aos olhos. Mas, pegar soja, os rendimentos nossos hoje são aproximadamente, grosso modo aqui, 40% acima. Milho. Que é coisa pra caramba. Coisa pra 40. Imagina se um negócio você aumentar 40%, algo que é origem da natureza, se aumentar em 40%. Incrível. É brutal. Né? Incrível. E brutal. Milho, motivos diversos, pelo padrão de gente, produtor de propriedade que plantava milho há uns anos atrás, o tipo de milho como ele é plantado hoje, foi brutal o ganho. E alguém pode olhar assim, mas ainda assim os nossos rendimentos de milho são a fração dos Estados Unidos. Correto. Mas a grande diferença é que o milho para nós no Brasil é segunda safra, ou seja, plantamos soja no verão, aí chega aí, colhe a colheita de verão agora fevereiro, março e planta milho em cima, vai colher o milho depois em julho, agosto, setembro. 2 safras por ano. Os Estados Unidos só planta uma. E o milho, ele é uma gramínea, né? Então ela responde como capim e outras coisas, né? E ela responde muito bem ao fotoperiodismo, ou seja, dias longos, ela cresce mais, a planta fica vistosa e noite fria, ela vive muito bem, é o ambiente ideal para uma gramínea. No Cerrado brasileiro, de Paraná para cima, né, nós plantamos o milho no inverno, como falei, segunda safra, e o nosso inverno o que é? São dias mais curtos. Então nós temos uma limitação física, geográfica, física, que o nosso período ideal para plantar milho não é o ideal para a planta. Por que é ideal para nós então? Porque nós plantamos soja e milho, então o rendimento por hectare para o produtor é muito maior que nos Estados Unidos, que plantam uma coisa só. Óbvio. Tá, agora, se nós pegarmos também plantar milho no verão, onde nós também temos dias mais longos, o nosso gap de produtividade do milho daqui para os Estados Unidos vai fechar significativamente também. Só que não é o ideal em termos econômicos para o produtor rural. Boa. Tá? Você que gosta tanto de carro, a gente vai falar depois da Porsche Cup, falar das 911 do tio, da garagem maravilhosa que um dia você vai levar a gente lá para tomar um Petrus que o tio vai abrir. Eu vou continuar acelerando aqui com você para a gente dar uma esquentada no papo. Tem uma frase que fala que agora tem uma briga com a Faria Lima que de novo as manchetes é o seguinte, que a gente não come dólar. Né? Você já deve ter escutado isso que... Né, tio? Ninguém come dólar. A gente não só come, como bebe também. A gente não come, a gente bebe, se não tiver... Eu queria que você contasse agora o que impacta um dólar que a gente está indo para 6,20, 6 e tralalá, daqui a pouco 7, né? Com importação. 6,31. 6,30. Daqui a pouco, 31. Até acabar o podcast, vai para 7. 6,40. Né? Mas não sei. Mas assim, qual é o impacto do dólar, né? Quando a gente vai falar do agro, quando a gente vai falar de exportação, de importação, o que mexe com o nosso mercado? Queria que você desse uma analisada para a gente. Por curiosidade, hoje me mostraram uma pesquisa feita agora essa semana, onde, acreditem se quiser, 22% dos respondentes disseram que a alta do dólar não afeta em nada a vida deles. Então, assim, me assombra como é que tem 22% da população que não tem a menor ideia do mundo, impressionante, né, cara? Do que vive, do que come, do que bebe, como o tio falou aqui. Então, impressionante. Bom, vamos lá. No geral, se for para passar uma régua aqui, certo. O dólar fraco é positivo para o agro brasileiro. Regra geral. Tá. Então, ruim não é, longe de ser ruim. Tá. Né? Por quê? Os nossos custos são diluídos, então, como são commodities agrícolas para exportação, se o seu custo em moeda local, salário, uma parte do frete, se isso quer dizer que são menos dólares agora quando você converte, o seu produto está mais competitivo na exportação. Certo. O Brasil, ele é fraco em logística. Melhoramos muito, mas a nossa logística ainda é fraca. Temos custos de frete domésticos altos. Opa, maquinário também. Maquinário, mas aí esse é meio dolarizado, né? Tá. Vamos chegar lá. Mas o frete, que parte dele
é dolarizado através do preço do diesel, Tá. mas outra parte não. Ou tem um delay grande aí até esse aumento do dólar chegar. Então, nesse período também faz que esse imposto logístico que a safra brasileira tem, de ter um custo mais alto de movimentação, também dói menos, porque em dólares são menos dólares agora do que era há X período atrás. Tá. Então, isso em geral é muito bom. Onde que a coisa fica ruim? Primeiro, no mercado doméstico tudo fica ruim. Por quê? Como o consumidor brasileiro continua ganhando em reais, né? E o preço da matéria-prima sobe, é dolarizado, vai gerar uma alta de preço, né, que tem que ser repassado. Aí o consumidor vai ter perda de poder de compra, vai ter, em primeiro lugar, um achatamento de margem da indústria, porque você quer continuar vendendo, tal, aquela margem sua some, aí tem uma hora você não aguenta mais, olha, ou para de fazer ou repassar. Né? E esse repasse é sempre doloroso, primeiro para a indústria e depois fatalmente para o consumidor. Então isso vamos começar infelizmente a ver essa pressão inflacionária, como chamamos essa alta geral, é inevitável. Vamos pagar a conta, não vai ter jeito. E o ponto é o seguinte, né, Paulo, o Brasil, como você bem colocou, a gente tem uma questão logística deficitária, ruim, arcaica, é o que você falou, melhorou, mas está anos-luz de ser o ideal. Isso o que a gente não tem ferrovia o suficiente para escoamento de grão, de carne, de nada. Então, como o Paulo falou, a gente precisa de caminhão, combustível, diesel, gasolina, etc., combustível, cotado em Chicago lá, todo mundo. Então, meu amigo, da Coca-Cola que você toma, o ovo que você come, qualquer coisa, o óleo que você frita, tem um impacto no preço. Eu vi essa semana a GV a Escola de Economia fez uma análise do impacto do aumento do câmbio para as classes sociais, A, B, C, D. A que menos tem impacto é a A, obviamente, e a que mais tem é a C e D. Então, em torno lá de 20%, se não me engano. Depois é um estudo legal, vou te mandar. Legal demais. Gente, vamos pensar, carne bovina, dolarizada. Arroz, feijão, tudo dolarizado. Pão, trigo, dolarizado. Não é que é dolarizado, que o preço é em dólar. É preço global, são commodities. Não é que tem um complô do mundo, que o dólar subiu, tem repassando o preço. Não, o preço, é mundo, cara. Em momentos de crise, o agro segurou muito, né? Pandemia, a gente viu isso acontecer, assim, no Brasil também. Eu estava vendo os números aqui e elas são impressionantes, né? Aqui da Cargill. Tem realizado investimento significativo muito no Brasil. Olha só, tio, 2,5 bilhões em 2023, aí teve um aumento de 116% em relação ao ano anterior. A pergunta é, quais são as áreas que vão receber mais investimento para esses planos futuros? Bom, nós crescemos bastante. Impressionante, parabéns. Obrigado. Impressionante. Crescemos bastante nos últimos anos. Número, hein? Caramba. Quando faz sol tem que fazer feno, né? É então, isso aí. Se vimos a oportunidade, o cenário foi bem positivo para o negócio, então ocupamos o espaço. Agora, esse ano, já de 24, foi um ano mais de arrumação, uma freada de arrumação, até o Zé Roberto Gonçalves de Barros usa muito esse termo corretamente, foi um ano de frenagem de arrumação. Até a parte de crédito também, desde o começo do ano aí teve muita gente reclamando porque expandiu muito o crédito para o agro, com muitos novos entrantes e geralmente nesse setor mais tradicional, quem chega por último bebe água bem suja, né? Então essa água suja deu dor de barriga para diversos aí, então o setor está reciclando um pouco isso. Então eu vejo os próximos 2, 3 anos aí, um pouco ainda essa frenagem de arrumação ainda continua de novo, porque passamos um período muito exuberante, muito bom e com custo de dinheiro mais baixo que temos hoje. Certo. Então, quando você tem os juros a 2,5%. Um juro diferente, tudo isso. Juro lá fora é bem mais barato, grande parte do investimento do agro que vem de fora. Não tinha inflação americana também. Tinha inflação americana, tá juro lá embaixo daquele jeito. Então, isso permitiu que no agro brasileiro expandisse bastante, até com a parte de infraestrutura, e agora vamos ter um período de correção um pouco. Que é bom, porque isso que vai gerar retorno, potencial de retorno para a próxima onda de capex, de investimento de capital que vai vir, eu diria que uns 2, 3 anos, mas até lá acho que vai ser um pouco... uma acomodação, né, um pouco maior de gestão. Esses 2,600 que vocês fizeram em 23 é um aumento muito grande. E quais áreas exatamente receberam esses investimentos? A principal área de nosso investimento foi o aumento da capacidade de processamento de soja aqui no Brasil, e também de biocombustíveis. Nós apostamos bastante aí no biodiesel, que globalmente faz sentido, para o Brasil faz sentido, no cenário que no Brasil tendo que importar diesel, porque não tínhamos capacidade de refino.
o biodiesel ajuda contra essa necessidade de importação também, eficiente em termos de redução de emissões, e fomos brindados ainda depois do fato das nossas aquisições na área, com o combustível do futuro, que aumentou o mandato ainda para cima, que foi um vento em popa, que foi muito bem-vindo aí. Muito bacana. Por sinal, duas coisas que falaram mais cedo aí, você comentou, Zucchi, sobre o Brasil abrindo mercados. Isso é uma coisa que o governo brasileiro tem que tirar o chapéu também, porque é bem feito. Tanto no governo anterior como no atual, o Ministério da Agricultura tem uma pauta muito grande de abertura de mercados. Tanto a ministra Tereza Cristina lá atrás, como o Carlos Fávaro hoje, eles têm como pauta número 1 abrir mercados. Então você vê, agora abrir um mercado de castanha de caju brasileira para a Etiópia. Bacana. Legal. Que seja um mercado, porque dane-se. Produto abrir, brasileiro, é caminho abrir, aberto. Né? A gente tem como produzir, né? Tem como produzir, tem gente que vive disso, vamos abrir mercado. Então, até quando recentemente houve essa crise em relação a críticas à carne brasileira fora, fica o percentual de quem nos critica é muito pequeno. E a grande crise para nós não vê alguém que é relevante no mundo falar mal do produto que a gente vende para 100 e tantos países, né? Sim. Então isso eu acho que é uma coisa muito positiva que tem que estar acontecendo no Brasil e tem que ser cultura nossa, não importa que o governo seja, abrir mercado nos países, em novos países, para o produto brasileiro. Tio, o cenário de guerra, né, é uma transformação, lógico, global. A gente viu aí, como você citou, Rússia, Ucrânia, e aí a gente também tem a relação de abrir mercado e fazer negócio. Como é que ficou a relação assim tão conturbada que é na guerra com a Rússia em relação à defensora agrícola? Que eles compram bastante também, Sim. né? Como é que funciona? Fertilizante, né? Então, o grande pulo do gato nosso foi com fertilizante de dificuldade. Eu acho que houve uma grande sabedoria e agilidade do nosso governo anterior de conseguir, naquele momento de invasão da Ucrânia, de colocando barreira para a Rússia, onde, na minha opinião pessoal, aqui não é opinião corporativa, né, empresa americana, mas como opinião pessoal de brasileiro, que eu posso falar, que nós temos que ter uma postura bem equivalente à Suíça. Fazemos negócio com todo mundo, somos amigos de todo mundo, entendemos, cada um tem os seus problemas, sua agenda geopolítica, mas nosso papel aqui como fornecedores de alimento é ser bandeira branca. Olha, entendemos a crise de um do outro, mas estamos aqui, precisamos de fertilizantes, vamos continuar precisando, porque nós não temos a vantagem competitiva de produzir o nosso próprio, portanto que a gente precisa, então tem que ter... Conseguimos fazer negócio. Estamos aqui para fazer negócio. Que bom que você falou. Sabe uma coisa que eu queria explorar um pouco melhor? Obviamente, a gente trabalha na Faria Lima, mas essa interlocução com quem está lá na ponta, no campo, o cara que está na Faria Lima de gel para trás e coletinho, o cara mal sabe os riscos e as dificuldades de manter uma lavoura, um silo funcionando, vem uma seca, não vem uma seca. E, normalmente, os grandes bancos estão trazendo a turma que entende do business de verdade. E mesmo assim, existem casos a casos. O crédito para uma família de fazendeiro é completamente diferente do outro, etc. e tal. Como é que você enxerga a evolução do diálogo, da comunicação entre os produtores rurais, as comunidades locais? Como é que a Cargill ela se posiciona para estabelecer essas parcerias de uma forma muito transparente? Porque esses caras do agro, eles são bons e são muito desconfiados também. Esses caras aí estão querendo me tomar uma grana. Como é que essa relação ela pode ser melhor e mais transparente possível? Tio, grande pergunta, porque diversas pessoas da Faria Lima me perguntam isso com uma certa frequência, né? Primeiro, no geral, no agro, no interior do Brasil, e tio, parece que eu escuto seu podcast falando da sua história familiar, os relacionamentos que o seu pai fez, que você tem até hoje e tal, no agro não é diferente. Você tem relacionamentos de longo prazo, são negócios geralmente familiares, que as pessoas, o pai sabe com quem ele faz negócio, confia em qual empresa. As carreiras no agro, em geral, tendem a ser muito extensas. Eu tenho 35 anos na mesma empresa. Né? É raro isso acontecer hoje em dia, mas as carreiras no agro tendem a ser longas. Por quê? Nosso ciclo é de ciclo de safra. Então você tem 2 por ano agora, mas aí você vai aprendendo, nunca uma safra igual a outra, as pessoas vão se desenvolvendo, vão crescendo e por aí vai. Então, são, no geral, relacionamentos de longo prazo, primeira coisa. Segundo, comunidades, que o tio comentou aqui também. Nós estamos há 60 anos no Brasil, temos um trabalho muito grande, frequente nas comunidades, grande parte das comunidades do interior do Brasil somos responsáveis, hoje menos que o mercado cresceu muito, mas quem leva o dinheiro para o salário, entre aspas, para o produtor rural, é quando ele vende grãos para nós que pagamos. Então isso gera uma relação de confiança e quando o ciclo se repete de confiança diversas vezes,
o seu custo transacional cai. Então, a vantagem que empresas como nós, tem outras também, com tradição grande, é que esse custo transacional é bem mais baixo, porque o pessoal confia, sabe o que esperar, e nós sabemos o que esperar do outro lado também. Isso quer dizer que nós não temos problema de crédito, não temos, claro que temos, mas faz parte. Agora, nós também temos a visão que o produtor rural, em geral, está também aqui para o longo prazo. O problema de clima acontece, faz parte do negócio. Então, querer cobrar do cara quando ele não tem como pagar, desculpa, não é assim que funciona. Existem ferramentas de você alongar a dívida, e geralmente quem está no ramo sabe, ele vai te pagar. Então é isso. Agora, tem diversos casos, eu não vou comentar quais, mas se olhar o risco de crédito para o agro, tivemos ferramentas novas, que Fiagro, umas coisas novas entraram no mercado, ferramentas muito boas, só que quem nunca comeu mel, quando come se lambuza, né? Então teve oferta de crédito. O cara toma dívida, né? O cara nunca teve, cara. Assim, olha, tem oferta de uma linha de crédito aqui de $100 milhões. O cara nunca teve nem 10. Você assim, meu Deus, eu vou mas só não esquece que uma taxa Selic a quase 15, uma hora essa conta vai chegar. Depois, olha, não deu para pagar, o que eu faço? Aí temos um problema, né? Não é só um que tem um problema. Quem come mel se lambuza, muito bom. Quem nunca comeu, quando come se lambuza, bonito, cara. Que delícia que é isso aqui. Geralmente eu ouvi de um grande professor que tive no passado aí, então eu vou falar o nome dele aqui, que é um grande mentor meu, Zé Luiz Glaser, que legal. Que é o seguinte, as crises no agro geralmente são crises de fartura de crédito. Por quê? Toma dinheiro geralmente no ciclo que o dinheiro está barato, após o setor de pujança do agro, geralmente a oferta de crédito da Faria Lima, ela é pró-cíclica. É verdade. Quando tá tudo bom, você tem um monte de dinheiro. Quando a coisa, o tempo fecha um pouquinho... E eles cobram, viu? E eles cobram, bate na tua porta e fala, você vai pagar, amigão? Executo já. Bateu um trigger aqui no meu contrato, executo. A gente conhece bem. Isso aí. E pro agro isso não funciona tão bem, porque se você bateu o covenant do meu fazer o quê, cara? Tive um caso de um fornecedor nosso aí, que ele perdeu quase tudo na região dele lá, que teve uma safra, uma seca em fevereiro, depois outra em maio. Putz. Olha, ele teve perda de 80%. Conhecemos o cara há mais de 15 anos com o negócio com a gente, nunca deu problema. Aí deu um problema maço esse ano. O cara deixou de ser bom? Não, cara. Só teve, que o cara não tem controle. Nós monitoramos, sabemos o que aconteceu, vamos consertar, e vamos achar uma solução. E vai achar, tá renegociado, a coisa vai. Agora, se numa situação dessa vem executa o cara e vai executar a fazenda dele, aí não dá, né? Mas é o que eu tava falando com você aqui, né, tio, também, que é a verticalização do negócio, do business, né? Você pega a turma do varejo, que a gente recebe bastante aqui, o cara tem uma loja de roupa, né? O cara planta algodão. E, cara, no final ele comprou terra. Então, o ecossistema é tão grande do agro que tem que entender e ter paciência. Você falou muito bem, né? Além de ser sazonal, é uma coisa de longo prazo e é igual ao mercado financeiro. Vai ter um momento que você vai ter que ter a paciência, né? Sim. Quem não tem é a velha história do Warren Buffett, que transfere para os impacientes para os pacientes, e é assim que funciona. É muito difícil. Quais países que a gente olha aqui, porque a gente está falando, você falou do Brasil, Estados Unidos é gigante, em Israel, num lugar também que a gente adora falar, você vai para Israel, o avanço tecnológico num lugar tão árido, você é um cara que viajou o mundo inteiro, acredito, né, pegando referência, experiência, o que a gente vê lá fora que você fala, cara, isso é transformador, a gente também consegue aplicar aqui no Brasil? Olha, para o agro de commodity mesmo, eu diria que são dois lugares que é referência, Brasil e Estados Unidos. Acabou, né? Nós já somos referência. Legal. É verdade. O Brasil é um monstro dessa área nossa. Nós estamos, como falamos mais cedo, não perde em tecnologia, não perde em produção. Hoje, porque os grandes de tecnologia que estão lá, estão aqui, que o mercado nosso é tão grande quanto o americano. Opa! E o mais que o europeu há muito tempo. O Canadá também é muito forte. Mas menos, né? Sim, é forte, mas bem menos. A Argentina tem um potencial muito grande, tomara, né? Torço todo dia lá que o Milei consiga entregar, os desafios são grandes, mas já fez um trabalho. Tá fechando a torneira lá, né? Não, você fez um trabalho que já não é acreditável no último ano, tomara que continue. Índia você gosta, Paulo? Não. Índia? Trouxemos o boi de lá já. Eu já trouxe o boi de lá. Mas é o seguinte, primeiro, tio, eu escuto faz 20 anos, olha, a Índia vai ser a próxima China em termos de demanda de produto. Mas não vai nem Bom, desculpa, primeiro, né, a relação cultural com a vaca sagrada. O hábito alimentar do indiano é diferente. Ele come diferente. Né, então, o hábito alimentar dele é diferente e
sempre a capacidade da Índia de se autoalimentar nos surpreende. Eles têm uma agricultura altamente subsidiada, fertilizante lá o governo dá presente praticamente, são pequenas propriedades. Então a capacidade do governo indiano interagir junto com a sociedade, com o produtor e mudar o que ele planta para abastecer algum desbalanço é muito grande. Então a Índia se desenvolve muito, a indústria alimentícia na Índia que se cresce muito, um lugar que nós investimos bastante também, mas a Índia ser um importador significativo do agro brasileiro. Hoje importa óleo de soja, importa bastante, mas eu não vejo. Então, a ideia, a Índia, coisa que pouca gente sabe, ela importa óleo de soja, como eu acabei de falar, e a Índia é um exportador de farelo de soja. Olha só. Ela tem a produção local dela que é significativa, processa toda a soja local para o óleo que ela precisa, tanto é que importa mais da gente, é um dos maiores importadores do mundo de óleo de palma também, que é produzido lá do ladinho da Indonésia, e ainda exporta farelo para o resto da Ásia, para a Europa. Por quê? Porque, como exporta farelo, você tem 1,5 bilhão de pessoas. Porque eles não consomem proteína animal como nós consumimos. Ah, sim. É verdade. Não está no gosto deles. Né? Não é o hábito alimentar. Ao contrário do resto da Ásia. O crescimento do resto da Ásia em termos de proteína animal que vai trazer a reboque e consumo dos nossos commodities é muito grande, e potencial gigante. Pega a Tailândia, o pessoal curte comer uma carninha. Opa! O pessoal de Mianmar, Vietnã, todo mundo curte ali. Só a Índia a África que é tem o mesmo potencial, não? Tipo Nigéria, esses países que estão crescendo muito ou não? O hábito alimentar lá também é um pouco distinto, viu, tio? Eles comem, gostam de proteína, mas é uma dieta bem calórica e tem um problema lá que renda, né? É verdade, né? Mas renda é difícil. País subdesenvolvido. Agora, é um negócio brutal. Agora, assim, você, falando um pouco de empresa de Cargill, né? Tudo isso que você estava dizendo é muito interessante, mas é difícil de colocar em prática quando você não tem pessoas competentes, talentos. Como toda empresa que tem que negociar financeiro, a relação comercial com as pessoas, a expansão global. Como é que vocês olham? Quantos funcionários tem a companhia hoje? Como vocês filtram cada um em questão de retenção de talentos? Como é que isso funciona, a organização de pessoas dentro da Cargill? E eu queria um pouco da tua visão disso, porque o maior desafio hoje é esse, né? Não só na Cargill, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É atração e retenção de turma boa. Esse é um desafio brutal. Primeiro, a Cargill é uma empresa de origem familiar. Até hoje ela é a maior empresa americana de capital fechado, são controladas por 2 grupos familiares, né, os Cargill e os Macmillan. E até quando eu entrei na empresa ainda existia um CEO que era da família. De lá para cá, diria final dos anos 90, de 96, 7 por aí para frente, todo mundo executivo. Que região dos Estados Unidos, desculpa? A origem da empresa foi em Iowa, mas desde o começo do século passado está em Minnesota. Legal. Então o nosso quartel-general, lá, nossa sede, fica em Minneapolis. Um lugarzinho que gostoso legal, no inverno, demais. gostoso, adoro. Comer um brisque lá. Dura 30 graus abaixo de zero, né? Mas faz parte. Bom, então, como nós temos, apesar de ser empresa de capital fechado, de acionistas familiares, só tem executivos que tocam a empresa hoje, temos um processo de gerenciamento de talento, eu diria que é bem robusto, não perde nada para as empresas de capital aberto. Então, primeiro, a tendência nossa é tentar contratar gente bem verde, né, direto da faculdade. Eu entrei como trainee na empresa e geralmente se busca pegar alguém... Vassoura nova varre melhor. Vassoura nova varre com gosto. Né? Então, no geral, principalmente para as partes comerciais de trading, a gente pega gente nova e treina dentro de casa. É bem... e nós temos depois todo acompanhamento de talent pipeline, a gente faz um pipe de talento, verifica as pessoas, tem plano de sucessão bem amarrado, treinamentos internos. Eu já tive a honra, o prazer de ir para Harvard, de ir para o INSEAD, tudo pela empresa. Que legal. Então ela investe bastante na educacional, né, na formação. Mas o melhor também é o on the job.
Né? E eu tive a honra de ficar 5 anos na Suíça trabalhando. Que beleza. Morei na cidade que eu legal, adoro. onde você morou lá? Geneve, ó. Como é que tá o francês? Tá? Já arrasta bem. Hoje em dia tá um pouco ruim, mas na época até arrastava bem. Falava só inglês no trabalho, né? Mas em Zurique você foi? Já foi pra Zurique também? Já. Comeu pizza de cavalo ou não? Lá? Não, eu comprava cavalo no supermercado, cara. Meu, os caras comem cavalo lá, né? O fundi é maravilhoso. Maravilhoso. Geneve, eu tinha um grande amigo, o Mansur Ogier, que morava em Geneve, perto ali do Lac Léman. Puta, tem uns lugarzinhos em Genebra que eu adoro, umas cafeterias, uns restaurantezinhos bem tradicionais. Qualquer coisa. Você vai andar num parque lá, o negócio é um cartão, né, parece uma pintura, né? Era um paraíso, mas agora tá surgindo uns mendigos. Eu fui ano passado, tinha um monte de gente dormindo na rua. Tem uma festa lá que chama Love Parade, desculpa. Meu Deus do céu, já passei por lá. É meio diferente, meio exótico, hein? Não é? A turma é muito moderna lá também. Tem uma história que eu posso contar? Pode, lógico. Meio louca, assim. Opa, você não é rave? A gente não esperava o Paulão soltar. Não, mas você escuta assim, olha que doideira, vê que mundo, assim, diferente, né? Eu tava assistindo Parade lá, bem na ponte Mont Blanc, lá no centro da cidade, o povo passando e tal. Ele passou um cidadão, um fortão, assim, com um rabo de cavalo que batia assim, usando um fio dental. Que é meio inusitado, assim. Lógico, né? Não é todo dia que você vê. Estranho, diferente, né? Então, mas, pô, tu fala que minha mulher, que diferente, né, cara? Moderno. Era casado na época. Aí, tudo bem, tá. Passa 2, 3 semanas assim, tô indo pro trabalho cedo, cara. Aí, o nosso escritório era em Champel, que você deve conhecer o bairro lá. Aí eu tava passando numa ruazinha assim, o caminhão de lixo travando a rua, normal, né? Rua estreita, esperando. A hora que eu vejo o cara descendo pra carregar o latão de lixo, cara, imagina quem que era. Era o cara. Meu Deus, o cara aqui, um lixeirão carregando aquelas coisas desse tamanho assim. Isso que é incrível de histórias, né? Lá tem tanta coisa que você vive, né? E como um lugar pequeno, cara, você acaba cruzando com as pessoas. O cara do rabo de cavalo, além do fio dental, ele dirigia bem um caminhão. Um caminhão de lixo, ele carregava, ajudava a limpeza urbana da cidade. Mundo moderno. Ô tio, a gente tem um After Talks aí, eu gosto muito de convocar a turma para depois desse papo que a gente faz aqui, né, no Futurum Talks, vai lá, que a turma da EQI também faz perguntas bacanas, a gente abre o kimono e lá fica mais íntimo. Vamos falar mais de Love Parade, mais de mais do que o cara com rabo de que ele não contou porque ele tava na festa também. Né? Eu tava na pipoca assistindo passar, né? Ele não contou. Eu tava assistindo como observador. Bom, seguinte... Vamos agora fazer o nosso quadro aqui, que é o De Volta para o Futuro. E nesse quadro, a gente realmente revisita a nossa alma. O que você já vivenciou nessa sua longa jornada, desses seus 50 e poucos anos, de Goiatuba, Goiás, para o mundo. O pequeno, o homem da fazenda, o homem que escutava a voz do Brasil, que já entendia as commodities. Se você pudesse revisitar e dar um belo conselho para esse jovem aí hoje com essa cadeira que você já tem aí tão bacana da tua carreira, o que você falaria? Primeiro Pode respirar, tá? Porque não é uma pergunta filosófica e o podcast ele rola assim tão orgânico, mas é legal você fazer uma viagem, cara, porque quando a gente se revisita, né, tio? É uma coisa bem bacana da gente olhar pra dentro, lembrar o que a gente é. A gente se perde muito na vida, né? Muito. Mas essa a pergunta que geralmente quando eu faço... Tem uma prática de fazer town house, assim, tipo uma assembleiazinha, né? Quando viajo nas unidades nossas por região afora aí, sempre tem um bate-papo com os jovens talentos, bom trocar, que eu acho sempre a troca de energia muito positiva quando estou com o pessoal de 25 anos de idade. Perfeito. É muito legal. Então, essa é uma pergunta que eu sempre feita e eu tenho uma resposta que eu acredito muito nela. Legal. Primeiro, trabalhar com um negócio que você gosta. Tá bom. Né? O que é que você gosta? Pô, você tem tesão pelo assunto. Eu gosto, como eu falei na minha história, eu tô acostumado a produtar, eu gosto do meio, eu gosto de produtor rural, eu gosto do assunto, tenho curiosidade. E a tal ponto que o trabalho deixa de ser trabalho. Que é o que você curte, você gosta, você tem interesse. Aposto que o tio também, pelo que eu sigo dele, ele está tão acostumado de seguir fundamentos do mercado financeiro que não é trabalho, faz parte do seu dia a dia. É uma diversão, é uma diversão. Então faz parte de você. Boa. Então eu tive essa bênção de Deus de ter isso comigo, de eu gostar de um assunto que tem gente que é alheio para muitas pessoas, que é um assunto extraterrestre para muitos. Para mim faz parte da vida, eu gosto, curto e
é um assunto que flui natural, não dói para mim. Então, quando você tem a chance de achar uma área de trabalho, qualquer que seja, que te flui naturalmente, que não dói para você, não é um esforço hercúleo aumentar o conhecimento, discutir sobre assunto, estudar sobre assunto, abraça. Ah, mas eu gosto de música clássica do século XVI, barroco e tal. Meu, Tá se é bom. isso que... Se aprofunda. Se aprofunda. Se você talvez não tenha aquele sucesso financeiro que você gostaria, mas felicidade você vai ter. Legal. Né? Então, isso que é o principal, achar aquela área do conhecimento humano, da atividade humana, que te preenche, que te faz sair de casa com vontade de ter aquele dia pela frente. Isso é a primeira coisa. Segundo, resiliência. Porque resiliência o que é? Aguentar porrada. Porra. A vida de ninguém é só alegria, tudo certinho. E vai vir muita porrada. Vem, cara. Se não vem porrada, E você tá não tá ligado ao vivendo. primeiro, né? Se você só aguenta porrada de verdade se você tem tesão pelo Opa! negócio. Isso aí. Se não tiver, você não aguenta. Se você não enxergar por que você está gastando seu tempo e energia e tendo decepção naquilo, porque tem algo maior, mais forte que você acredita que você gosta, você não vai aguentar, você não vai ter joelho fraco, sua perninha vai bater, vai desistir, o que eu estou fazendo aqui, tal. É isso Pô, não estudei para isso, pá. Não, pô, faz parte, a vida é dura. É isso aí. O mundo não vai conspirar a favor de sua felicidade, de seu sucesso. Vai conspirar contra. Então você tem que correr, tornar-se melhor, mais forte, mais resiliente e aguentar as pancadas. Muito bom. Olha, prazer, simpatia, que história, que legal. Paulo Souza, o presidente aí da Cargill, deu uma aula aí, conversamos aqui sobre agronegócio, sempre é demais estar com você também, tio. Um beijo grande pra você. Semana Um beijo que vem. enorme, adorei. E vamos pro After. Talks, Olha que legal. After Talks. Se você lembrar da tua juventude, quando você ia pra uma festa, o legal também era um after. Mas hoje a gente já tá com uma idade mais avançada, eu tô com um filho. After pra mim é tomar uma sopa, eu não quero mais pra uma balada. Mas o After Talks eu te convido aqui, que é depois aqui desse papo muito bacana. Semana que vem estamos de volta, até o After Talks também. Valeu! Beijo grande. Obrigado. Boa, tio!